Opressão aos pobres. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao estudo de Amós, capítulo 8. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, que certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E o desejo do nosso coração é de alguma forma que a gente venha então te incluir aí nesses estudos para que você venha ser abençoado, edificado, venha ter mais conhecimento de Deus. Você pode ver na descrição desse estudo no YouTube os dias e horários e temas dos estudos, ou então na agenda da semana na nossa página no Instagram. Então confere lá e venha participar, que certamente você será abençoado. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Amós capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 7, que diz: Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal, e quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balança desonesta, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. A gente percebe então nesse texto aqui de Amós capítulo 8, o penúltimo capítulo aqui do livro de Amós, então as acusações graves que o Senhor vem trazendo aqui contra Israel. Se lá no capítulo 2 nós vimos que a acusação de Israel era como ele tratava então os seus escravos, né? Os oprimidos ali de guerra. Então agora o Senhor começa a mostrar de forma mais detalhada os pecados desse povo, o que eles estavam fazendo. E ele traz acusações fortes e severas. Ele fala então a respeito de como que o povo pisava, versículo 4, pisavam os pobres. A forma como os pobres eram tratados, a gente sabe, não é, que a economia vai falar então que só tem rico porque tem pobre, porque o rico vive da pobreza do pobre. Então a gente olha nos nossos dias, hoje em dia, as propagandas, a intenção das propagandas é incitar as pessoas a adquirirem coisas que muitas vezes elas não precisam. E por isso ficam bombardeando em tempo inteiro o pensamento das pessoas para adquirirem essas coisas. E com isso, os fabricantes vão ganhando dinheiro. As pessoas que estão envolvidas ali em todo o processo da venda da mercadoria, desde a fabricação até chegar no consumidor final, todos ganham. E por conta disso, então, voltando aqui para o texto de Amós, está falando a respeito dessa opressão que vem sobre o pobre. O Senhor faz várias acusações, então ele fala a respeito primeiro desse destrato com o pobre. Depois ele vem falando aqui a respeito, no versículo 5, de como que o povo festejava as suas festas. Então ele fala que o povo, ao invés de ter prazer nas festas, e qual que era a intenção das festas? Era comemorar as bênçãos de Deus. Por quê? Porque as pessoas plantavam, não é assim?
naquela época não era como nos nossos dias, onde tem fertilizantes, onde tem adubo, tantas coisas para fazer com que a terra possa produzir bons frutos e numa boa quantidade. Toda a tecnologia que nos envolve nos nossos dias faz com que haja o mínimo de desperdício possível ali na colheita da agricultura, então de tudo ali que é plantado. Mas essa não era a realidade, então, do povo da terra há cerca aí de quase 3.000 anos atrás, cerca aí de pelo menos aí uns 2.800 anos atrás, quando esse texto foi escrito. Então havia muita dificuldade, não é assim? Perdia-se muito, a gente vê aqui o tempo inteiro, né, os gafanhotos atacando as lavouras, consumindo, né, essas pragas então que destruíam as plantações, e isso fazia com que o preço dos alimentos ou ficassem mais caros, né? Então vai ali a lei da oferta e da demanda, não é assim? Se tem ofertando mais alimentos, o preço dele cai, mas se há ausência, então escassez desses alimentos, então a tendência dos preços é subirem. E aí então o pessoal, ao invés de ser grato a Deus pelas colheitas, eles queriam que essas festas passassem logo para que eles pudessem ganhar logo ali dinheiro, né? Isso que vai falando aqui no versículo 5, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal, tá vendo? O interesse deles está no comércio e não na gratidão ao Senhor por estar suprindo ali as necessidades. Ele continua aqui o texto: e quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo. Então a intenção deles é a respeito dessa exploração, que começa a acusação no versículo 4, falando a respeito de como que eles tratavam o povo e pisavam no pobre. Então a intenção deles era o lucro. Versículo 5 ainda fala que eles enganavam com as balanças desonestas. Então eles eram desonestos no negócio. São várias acusações que o Senhor levanta aqui contra o povo de Israel. Fala a respeito então de comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias. Então as pessoas, por causa da escassez de alimento, elas se vendiam. E aí eles compravam essas pessoas quando elas estavam passando por necessidade. Eu preciso recordar, como já falei aqui mesmo no estudo de Amós, mas em outros estudos passados também, a respeito da religião segundo Tiago ali, né? Tiago capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster do mal. Então, ao invés deles acolherem, socorrerem os necessitados aqui, por causa da abundância que Deus estava derramando sobre o povo, eles estavam aproveitando para ampliar seus negócios e escravizar as pessoas ali. É uma acusação muito grave que o Senhor levanta aqui contra esse povo de Israel, reino do norte. E depois ele continua falando ainda no versículo 6, né? Vendem a palha com o trigo. Então, olha que acusação severa. Ao invés de estarem vendendo trigo, eles vendiam palha misturada com trigo, colocavam nessas balanças desonestas, que colocavam pesos na balança para que eles vendessem uma quantidade menor por um preço maior. Então era uma balança desonesta, mas também o que ele estava colocando ali, vendendo para os pobres, não era então o trigo, né, mas era um trigo misturado com palha. Então se tirar a palha ali do que eles estavam cobrando, a palha estava sendo vendido para eles como se fosse trigo. Então é um povo que está totalmente corrompido e totalmente desonesto. E aí então, versículo 7 vai falar a respeito então de que o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. E qual que era o orgulho de Jacó? O orgulho de Jacó era suas muralhas. Então,
nós somos inatingíveis por conta das nossas muralhas, nada vai nos atingir, nós estamos protegidos aqui por elas, né? Nada pode entrar na nossa cidade porque as muralhas, elas nos protegem. E o Senhor falou assim, olha, eu juro pelo orgulho de Jacó, eu juro por isso, vocês se orgulham dessas muralhas, dessa proteção que vocês têm. E a proteção, muralha nenhuma pode proteger vocês. O que protege e o que nos protege é o nosso Deus. Então, aqui o povo estava depositando a sua confiança nas muralhas, ao invés de estarem depositando sua confiança em Deus. E Deus fala então que vai destruir todo esse orgulho deles. E ele fala mais, jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Então Deus está trazendo um juízo e está falando que vai cobrar tudo o que foi feito. Como é que a gente pega então essas palavras, né, a respeito dessas acusações tão graves aqui, trazendo para os nossos dias? Nós precisamos, primeira coisa, reconhecer que o pecado do nosso país é a corrupção. Assim como Israel era um povo corrupto, nós, povo brasileiro, também somos corruptos. E tem tudo quanto é tipo de corrupção. E quem que é atingido pela corrupção? São justamente os pobres, essa parte mais frágil da sociedade. Então, quando se desvia uma verba pública para enriquecer aí certas categorias, quer no executivo, quer no legislativo, quer no judiciário, esse dinheiro está deixando de chegar para cuidar de coisas essenciais do povo mais pobre, aonde falta dinheiro para a saúde, aonde falta dinheiro para o transporte, aonde é cobrado imposto excessivo em cima da comida, que é o básico para a existência de qualquer ser humano. Se a gente não tiver comida e água, a gente não sobrevive. Então começam a taxar e colocam taxações cada vez mais altas para poder então alimentar o sistema, esse sistema corrupto. E nós, como Igreja do Senhor, o que nós devemos fazer em primeiro lugar é reconhecer sim que isso tem acontecido no nosso país. É admitirmos o pecado do nosso povo brasileiro. Nós precisamos admitir esses pecados, confessar esses pecados diante de Deus em todas as nossas reuniões. Pedir ao Senhor graça e misericórdia. Misericórdia é Ele não nos dar aquilo que a gente merece. Aqui no versículo 7... o Senhor está falando que jamais esquecerá coisa alguma do que eles fizeram. A gente precisa pedir perdão e precisamos orar insistentemente, de forma massiva, a igreja como um todo, se arrependendo, confessando os pecados da nossa nação. E eu levantei um de vários pecados que a nossa nação tem. Um pecado que está em comum com o povo de Israel e o motivo pelo qual Israel vai ser destruída. Se nós quisermos dias melhores para o nosso país, o caminho a ser trilhado é assumirmos, confessarmos os nossos pecados como a nação, confessarmos esses pecados e orarmos e pedirmos perdão a Deus, e mudar na nossa atitude, no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, nas corrupções pequenas que acontecem no nosso dia a dia, porque senão haverá juízo para nós. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.